Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre política de preços, a inflação e etc. Então vamos lá. Há um projeto de lei enviado pelo governo federal para ali dar uma reduzida na prática ali, controlar ali o ICMS sobre os combustíveis, mais especificamente da gasolina, porque no diesel a incidência de ICMS ela é menor. Então, gostaria de tratar desse tema aqui em um pouquinho à parte. Então, vamos lá. O preço da gasolina, ela interfere diretamente a quem tem carro. Então, ela prejudica quem tem carro, né? Então, não é necessariamente alguém muito pobre. Pobre tem carro? Tem algumas sucatas aí que se move, né? Colocaria ali um combustível, uma gasolina de vez em quando. O que tem impacto mais relevante seria o diesel. O diesel tem um impacto mais relevante para todo mundo, porque ele está na produção, por exemplo, na produção de alimentos, né? Você usa diesel no trator para preparar o solo, na colhedeira, enfim. No transporte, o diesel ele é importante, a gasolina menos. Como tem menos imposto em ICMS, já tem menos no diesel, se fala pouco no diesel, que é importante. Gostaria de lembrar lá que no governo Geisel, lá em 76, já se proibiu o diesel nos veículos. Por quê? Porque seria ali o combustível, digamos assim, que interfere na economia como um todo. Então seria uma espécie de subsídio, teria esse combustível, ele ficaria com preço bem menor do que a gasolina, né? Ali estava começando pro álcool, ali não tinha álcool ainda, então, mas daria uma diferença ali, porque seria o combustível social, né? E aí proibiu ali nos veículos de passeio a diesel. Até então era permitido. E você às vezes vê um ou outro veículo a diesel acima desse ano aí, 1980 e tal, especialmente Mercedes, que foram liberados para as embaixadas europeias no Brasil. Tirando isso, você não tem veículo a diesel no Brasil. Tá? Não tem. Mas o Brasil é sempre, né? Vamos falar ali. Se diz, é o país do jeitinho. E aí deram um jeitinho e concedam-me uma licença poética. Aí hoje está cheio de SUVão, né? Os SUVs de alto luxo a diesel rodando aí. Né? Então não pode veículo de passeio, né? Mas os SUVs estão permitidos. Lembrando que as picapes elas deram uma evoluída e transformaram-se em veículos de passeio. Essa interferência, para quem é liberal, ela não soa muito bem. Mas seria discutível, digamos assim, que a gente olhasse o diesel como um combustível social, como já foi, até por questões ambientais, a gente poderia proibir ali o diesel, né, realmente dos veículos de passeio. Já tem muito, né? O que tem você não pode tirar, né? Como é que você vai proibir aquilo que já existe, está ali? Mas você poderia proibir os novos, né? Os zeros ali. Daria, sei lá, que tal dar uma reduzida no imposto no diesel mesmo, de verdade. A gente tentar baixar o diesel, transformando de fato num combustível de trabalho, digamos assim, o combustível social, dê o nome que você quiser, né? Faça essa transformação. Como que a gente faria isso? Né? Proibindo. E aí alguém poderia dizer, olha, no caso das picapes, porque você precisaria criar regras ali que restringisse de fato. E alguém poderá dizer, olha, no caso das picapes, o produtor rural usa picape. Então nós precisaríamos deixar as picapes. Ok, vamos tentar dar uma organizada nisso aí. Colocaria as picapes, por exemplo, liberaria as picapes de cabine simples. Essas seriam menos usadas como veículos de passeio.
embora não tem como proibir isso. Poderia liberar, inclusive, para as picapes menores, porque o pessoal usa mesmo as picapes menores. A estrada, né, da Fiat é um sucesso nesse quesito. Se você libera ela a diesel ali, né, você poderia dar talvez até uma queda no custo ali, porque o pessoal, por outro lado, poderia gastar menos ali com com esse tipo de veículo, né? Eu acho que seria até interessante. Porque isso demonstraria, de fato, uma preocupação do governo com a inflação, que realmente prejudica quem mais necessita. Prejudica os mais vulneráveis. Porque vamos lá, e se fala muito em preço da gasolina, notem. Notem que se fala em preço da gasolina. Inclusive no governo Dilma, ali quando teve uma inflação semelhante à atual, né? A atual está quase alcançando ali a do governo Dilma. Vocês se lembram que nas redes sociais ali tinha muito montagem ali de bomba de combustível sendo introduzida ali né, no órgão genital, né? Então vocês veem que essa gente tem um respeito maravilhoso, né? Porque quem fazia isso são os que estão apoiando o atual governo. Bom lembrar isso, né? Tá lá, agora bate palma para esse aumento aí da gasolina, porque a culpa seria única e exclusivamente dos governadores, etc, blá 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 blá. Como sempre, né? Mas então vamos lá. A preocupação com a gasolina é legítima? Eu até creio que sim. Mas mais importante do que a gasolina está os alimentos. Então dê uma olhada, quanto que subiu o óleo de soja? Compara com a gasolina. O óleo de soja é um alimento. Subiu. Se comparar com a gasolina, subiu mais. O arroz, a carne, tudo isso subiu acima do que subiu a gasolina. E a preocupação exclusiva com a gasolina? Por quê? Faz sentido? Repito, é legítimo. É legítimo a preocupação com o preço da gasolina, com qualquer preço. Tá? Então vamos deixar isso aqui claro. Agora, não há preocupação com o preço dos alimentos? Qual é a resposta do governo, ou tentativa ao menos, como está fazendo com a gasolina, para a inflação de alimentos? Ou essa não é uma preocupação do governo? E vejam, tem aquela questão que eles falam lá viram? Lockdown. Lockdown que não existiu. Deixe de contar mentira. E digo mais, em 2020 o Brasil bateu recorde na produção agrícola. A produção de alimentos no Brasil aumentou, mesmo com distanciamento social, certo? Portanto, o aumento do preço não se deve a uma produção menor. Não. O aumento do preço acontece porque é uma commodity. Ela acompanha mais ou menos o preço do dólar. Subiu o preço do dólar, disparou o dólar e a demanda internacional. Então o preço está aí. E qual que é a resposta do governo? Nada. Por quê? E se eu perguntar aqui para um apoiador, ele vai dizer, porque o governo não interfere na economia, mas está tentando interferir no preço da gasolina e, sobretudo, né, o que é pior, interferindo no preço da gasolina, tirando receita dos estados e mantendo a sua intacta.